Voltamos a estar consigo em mais um Bíblia Fala nesta manhã de quinta-feira. Estamos quase a aproximar-nos do fim desta semana, mas o tema é sempre muito importante e nós temos tanta coisa para dizer sobre o Espírito Santo que temos mesmo que voltar com o Bíblia Fala para que você nos acompanhe e também possa assim aperceber-se de coisas simples mas profundas que a Bíblia nos deixa. Ontem nós estivemos a falar de algumas condições que nós precisamos para receber o Espírito Santo. Não completámos tudo o que poderíamos dizer, vamos voltar outra vez a este assunto, mas antes eu queria convidá-lo, assim que está desse lado, a abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 5 para lermos o versículo 32. Vamos juntos ao livro de Atos, vamos abrir no capítulo 5 e lermos o versículo 32 que diz: "E nós somos testemunhas destas coisas, e bem assim o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem." Pedro, tal como eu disse, nós não acabámos ontem tudo sobre o que são as condições para podermos receber o Espírito Santo. Podemos talvez encontrar mais informação na Bíblia sobre este aspecto. O que é que falta dizer? Ou o que é que nós podemos dizer, acrescentar? Penso que o que falta dizer, e que é muito importante, a Bíblia na sua simplicidade e profundidade, acabaste de o ler, diz que Deus dá o Espírito Santo àqueles que lhe obedecem. Isso. E a condição que nós vamos explorar aqui é precisamente este conceito de que a obediência faz parte das condições que criam a oportunidade e o contexto no qual o Espírito Santo age e trabalha na nossa vida. Obediência. Talvez para isso seja interessante aqui tentar definir melhor o que é obedecer. Eu penso que há duas ideias que são como que os pilares fundadores do ato de obedecer a Deus ou até seja a quem for. Mas em primeiro lugar é reconhecer o outro, portanto aquele a quem eu obedeço, como superior ou como autoridade. Aqui o reconhecer como superior não tem que ser como no sentido de estatuto. É reconhecer a autoridade do outro. Ele tem alguma autoridade sobre mim e nesse sentido ele é-me superior. Está numa posição de mais autoridade. Este é o primeiro ponto, a primeira base da obediência. E a segunda é de reconhecer que a minha vontade é inferior à do outro. Que eu não estou capaz de decidir tão bem como o outro está. E por isso o que é que eu faço? Submeto a minha vontade. Portanto, em relação a Deus, quando nós reconhecemos, por um lado, que Ele é superior, isto pode parecer, para quem é crente em Deus, uma verdade lá para Alice. Mas há muitas pessoas, se calhar até que nos ouvem aqui, não sei, oxalá que sim, e possivelmente não são crentes em Deus ou que se indagam sobre a sua crença em Deus. Portanto, não é seguro que qualquer pessoa vai reconhecer Deus como superior. Mas a única hipótese de obedecer a Deus é fazer esse reconhecimento. Mas esta obediência não é durante um tempo, é coisa de uma vida. Ela é de uma vida porque ela é precisamente esse ponto que estás a tocar, é onde eu, no fundo, penso que estes dois pontos nos ajudam a chegar. É que se eu reconheço Deus como superior, como Senhor e soberano, isso não é uma coisa que possa acontecer agora e daqui a um bocado já não reconheço. Assim como se eu reconheço a autoridade do meu pai sobre mim, isso não é uma coisa que depende da circunstância. Eu reconheço aquela entidade que é o meu pai, não é? Então, é disto que se trata a obediência. No entanto, isto dito assim até pode parecer, se alguém ouvisse só as expressões, a terminologia que eu usei, isto até pode parecer uma coisa desagradável. Porque dizer, reconhecer o outro como superior e reconhecer-me a mim ou a minha vontade como inferior ou menos capaz, parece uma coisa pesada e desagradável. E talvez seja por isso, se calhar temos que dizer, talvez seja por isto que obedecer tantas vezes é-nos difícil. Aliás, desde os nossos filhos, eu tenho filhos pequenos ainda, tu também os tens ainda crianças, e a gente sabe que às vezes para os filhos é um desafio obedecer. Já para não falarmos de nós mesmos, não é? E quanto mais nós, na nossa relação com Deus, e às vezes até com outros, com aqueles que às vezes que estão connosco numa relação de autoridade, porque, por exemplo, as pessoas que têm patrões, chefes, seja em que domínio for, no seu trabalho ou em alguma associação onde colaborem, enfim, a relação que temos com aquele que é chefe é uma relação, é uma dinâmica em que os níveis de autoridade são distintos. Claro. Por isso, obedecer, por vezes, para nós torna-se um pouco pesado e difícil de fazer. Precisamente porque a nossa natureza como que não quer reconhecer ninguém como superior. Talvez por isso os nossos filhos, especialmente numa certa fase da vida,
na adolescência, ou quando eles começam a ganhar uma dimensão de si mesmos e da sua própria vontade, parece que ainda é-lhes mais difícil obedecer. Precisamente porque o reconhecimento da autoridade do outro é aí que está o problema. O problema muitas vezes não está na ordem. Já estamos aqui quase num programa familiar, mas isto vai chegar ao ponto onde queremos. Muitas vezes eu dou uma ordem a um filho, e eu tenho um filho adolescente, sei o que é isto. Eu sei que muitas vezes a questão para ele não é exatamente aquela ordem que eu lhe dei, ou ele achar que sabe melhor. Tem mais a ver com uma espécie de luta superior àquela pequena questão, tem mais a ver com a ideia de quem é que tem autoridade. E é por isso que a obediência parece muitas vezes para nós seres humanos, em muitas fases da nossa vida, algo de difícil, de não natural ou de desagradável. Como é que este problema se resolve em termos do ensino bíblico? É que a Bíblia explica, ensina e mostra porquê. Que a verdadeira obediência é um ato de amor. E aqui é que está a essência da obediência bíblica e a razão pela qual, quando alguém entra numa dinâmica de obediência, recebe o Espírito Santo. Não é porque se tornou um pobrezinho, submisso, que, bom, olha, é obrigado, não gosta, mas ok, vou fazer a vontade de Deus. Esta não é a dinâmica da obediência bíblica. Quando se ama, obedece naturalmente. Obedecemos como em resposta a uma dinâmica ou uma relação de amor. E então aquelas duas frases, reconhecer o outro como superior ou a autoridade do outro e reconhecer a minha vontade como inferior, torna-se uma coisa que me é agradável. Porque eu amo tanto o meu Deus, o meu Senhor e meu Criador. Talvez relembrar aqui algumas palavras da Bíblia que nos ajudem a ilustrar isto, ou melhor, a mostrar que eu estou a chegar a esta conclusão, mas não é no vazio, não é? Claro. Porque a Bíblia é que diz isto. O próprio Jesus dizia, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Isto está em João no capítulo 14, no 15 ele também diz, se alguém me ama, guardará os meus mandamentos. Claro. Quer dizer, a obediência, expressa na ideia de guardar a palavra, guardar os mandamentos, Jesus coloca num contexto de amor. Quando essa dinâmica de amor existe, então a obediência torna-se uma consequência. Eu gostava ainda de ler as palavras do apóstolo João, mas que ele escreveu na sua primeira carta, no capítulo 2, porque ajudam a solidificar bem esta lição, se posso dizer assim. Capítulo 2 de 1 de João, o versículo 4 diz, aquele que diz, eu o conheço, a Deus, o Pai, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. E nele não está a verdade. Agora nota o seguinte, mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus nele tem-se verdadeiramente aperfeiçoado. E é nisto que conhecemos que estamos nele. Então, se alguém quisesse saber, perguntasse assim, como é que nós conhecemos ou podemos saber se alguém está em Deus? Podemos dar duas respostas, segundo este versículo, que querem dizer a mesma coisa. Podemos observar se essa pessoa guarda os mandamentos de Deus, que é o mesmo que dizer se o amor de Deus está a aperfeiçoar-se. Porque obediência aos mandamentos e amor a Deus são, no fundo, na linguagem bíblica, uma e a mesma coisa. Porque a essência do amor na Bíblia é um altruísmo intencional. Ou seja, eu quero o outro, amo o outro, prefiro o outro do que a mim próprio. E quando eu entro nesta dinâmica de relacionamento altruísta com Deus, eu vou obedecer-lhe perfeitamente e faço com gozo, com satisfação. O grande problema do ser humano é que muitas vezes o nosso amor é egoísta. Temos que ser claros sobre isto. Mesmo o amor sendo real, sendo uma experiência genuína, mas muitas vezes o amor que temos, mesmo com as pessoas que estão mais próximas, por exemplo, esposa, o marido, ou até com os nossos filhos, se nós sondarmos, como diz o salmista, se sondarmos o nosso coração totalmente, vamos conseguir encontrar muito egoísmo no amor que temos, mesmo às pessoas que nos são mais próximas. Porquê? Porque nós amamos-las, mas esperamos obter alguma coisa. Claro. Até muitas vezes os nossos filhos, nós sentimos aquele gozo, um certo orgulho, por exemplo, deles fazerem bem as coisas, ou terem boas notas, ou alcançarem sucesso, ou há como que uma satisfação pessoal. Não é só satisfação por eles, também é satisfação pessoal. Claro.
Claro. Porque é muito difícil ao ser humano entrar numa relação com outro sem ter algum interesse que seja. Essa dinâmica nós chamamos-lhe egoísmo. Mas o amor de Deus, aquele amor HP, como já com certeza muitos de nós ouvimos falar, que é aquele amor de natureza divina, que é incondicional, ele não depende de eu satisfazer a minha vontade para amar. Claro. Senão Deus nem nunca nos tinha criado, porque Ele só arranjou problemas para si próprio ao nos ter criado. Mas Ele criou-nos na mesma. Esse é que é o exemplo máximo do que é esse amor totalmente altruísta. Quando eu entro com Deus numa dinâmica deste tipo de relacionamento, eu obedeço-lhe, ou seja, eu reconheço-lhe a sua autoridade e percebo que a minha vontade é muito inferior à dele, mas nota, Jorge, fico satisfeito com isso. Digo, claro, que maravilha que eu tenha alguém que sabe melhor do que eu, que é melhor para mim, e que tem a autoridade para fazer por mim aquilo que eu não sou capaz. Quando eu entendo e sou capaz de discernir isto, eu digo, ó Senhor, dá-me o teu Espírito para eu conseguir fazer isto. E aí o Espírito vem. Por isso é que a obediência é uma condição para receber o Espírito. Não deixe de ser obediente a Deus, porque, afinal de contas, é o melhor caminho que nós temos para nós podermos alcançar essa presença constante do Espírito Santo na nossa vida. Eu termino mesmo dizendo-lhe que Deus promete fazer em nós tudo aquilo que está escrito na Bíblia se nós nos submetermos a Ele. E Paulo escreveu em Filipenses capítulo 1, versículo 6, que tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, Ele vai continuar a aperfeiçoá-la até ao dia de Jesus Cristo. Que seja este o seu princípio de vida e que neste dia, ao longo deste dia, você possa caminhar requerendo de Deus a presença do Espírito Santo na sua vida. Tenha um ótimo dia. Nós voltamos amanhã neste mesmo horário, aqui na RCS. Fique bem.